Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor Fábio e a gente vai começar hoje uma aula sobre simbolismo. Só que eu quero dar alguns avisos sobre essa primeira aula. Vão ser um total de 3 aulas teóricas, mais uma ou 2 aulas de análise de texto para vocês verem como que a gente lê, como a gente interpreta alguns textos do simbolismo. E a primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês é que como que vai ser esse esquema. Primeiro, nós vamos ter um geralzão sobre o simbolismo e as características básicas de simbolismo. É o tipo de coisa que vocês precisam ter para poder entender tanto o simbolismo português quanto o simbolismo brasileiro. Inclusive, o nosso simbolismo no Brasil tem alguns problemas, algumas coisas que vão ser discutidas. Além disso, é super importante nessas aulas que vocês prestem bastante atenção, porque o simbolismo ele é importantíssimo, mais até do que o parnasianismo, mas não dá para você entender algumas coisas do simbolismo sem o parnasianismo primeiro. Então, eu recomendo que vocês assistam o vídeo sobre o parnasianismo, deem uma olhada, ou deem uma lida sobre, caso vocês não queiram assistir o vídeo. E a gente vai começar então a aula de hoje falando sobre o que é o simbolismo. Então, basicamente, é uma introdução zona sobre o simbolismo, algumas características, algumas coisas que vocês precisam conhecer. Então, vamos começar com o conceito do simbolismo. O simbolismo ele é um movimento francês. Aliás, vamos ser assim bem sinceros, é muito difícil um movimento literário, pelo menos até o século XX, ele não ser ou francês, boa parte deles vão ser, ou inglês. No caso, o romantismo é o único grande movimento que ele é em inglês. Quase todo o resto acontece na França ou acontece na Espanha. Então, só para a gente poder revisar e vocês poderem relembrar isso, nós pensarmos que a primeira escola literária que a gente conhece, que é o período clássico, surge na Grécia e depois em Roma, lá na Itália. Depois nós vamos ter o medieval, que inicialmente a primeira literatura medieval que a gente conhece ela é francesa. As primeiras histórias são francesas, os primeiros poemas são franceses. Mas não é um estilo propriamente dito, porque cada país vai ter o seu. Depois entramos no Renascimento, que é italiano. Aí temos um barroco, que é primordialmente espanhol, mas também tem muito na França. Aí começamos com o arcadismo, francês. Aí depois nós vamos ter o romantismo, que ele é parte inglês, parte alemão, e depois vai para a França. Depois, realismo francês, naturalismo francês, simbolismo francês, parnasianismo é francês, modernismo começa na França, com os movimentos pré-modernos, e o pós-moderno começa na França. Então a França tem um peso muito forte nesse sentido. E não por acaso o simbolismo começa lá. Então ele é da segunda metade do XIX. O que isso quer dizer? Ele é um movimento que ele se inicia a partir da revolta contra o realismo. Parece lá no começo da Belle Époque e tudo mais. Por que acontece isso? Vamos tentar caracterizar e tentar entender por que esse pensamento chega a ser desse jeito. Quando vocês retomarem, e eu também recomendo que vocês revejam o vídeo sobre realismo, uma das coisas que é bastante pontual nisso é que o realismo ele prometia uma mudança social, o naturalismo também. Então, qual que era a ideia inicial tanto do realismo quanto do naturalismo? Os dois movimentos são juntinhos lá com a literatura realista. Você trazer a ciência, trazer a razão, trazer tudo que fosse não emocional para resolver os problemas do mundo. E a época conhecida como Belle Époque, que é quando você teve o apogeu da ciência, o apogeu das artes, é que estava tudo indo muito bem, quando na verdade não estava. E aí os franceses, muito jovens, não estavam se sentindo representados naquilo. Eles se sentiam muito, como que eu posso dizer, para eles não estava legal.
A bem da verdade é essa. Eles notavam que muita coisa ainda estava acontecendo errada. Ainda havia muita desigualdade, havia muitos problemas. E essa Belle Époque não era capaz de dar a esses jovens um alívio. Então eles começaram a voltar para os ideais do romantismo. Então, para muita gente, o simbolismo não deixa de ser o último respiro, o último suspiro do romantismo. Então, quando a gente fala sobre simbolismo, a gente está falando, em primeiro lugar, de um movimento que vai tentar, pela última vez, trazer o sentimental de volta. Porque era isso que eles sentiam falta. Só que tem um porém. Antes que alguém possa perguntar, mas não é romantismo de novo? Não. O que eles trazem do romantismo é o sentimental. E também uma certa dose de egocentrismo, se vocês preferirem pensar assim também. Só que aí temos uma situação que, pelo menos para mim, ela é muito importante. Quando a gente fala de voltar o romantismo, voltar essas ideias de sentimento, é na tentativa de contrastar com a realidade. Então, o romantismo antes ele fugia da realidade por meio do sentimentalismo. Então, quando o poeta, porque o simbolismo é um movimento, pelo menos em português, basicamente poético, na França ele vai ganhar contornos maiores, mas o movimento poético ele se opunha também ao parnasianismo. Só que por que eu falei lá no começo que o parnasianismo e o romantismo estão interligados? Porque muitos poetas parnasianos viraram simbolistas depois. Por quê? Porque são esses mesmos escritores que vão começar a trazer um lado mais filosófico, mais melancólico para a literatura. Eu expliquei para vocês no vídeo sobre parnasianismo que o parnasianismo brasileiro ele é diferente do francês. O que ele muda principalmente? No Brasil, valoriza-se muito a questão da arte pela arte, aquela coisa toda de que você precisa valorizar muito as formas, não o conteúdo no Brasil. Na França, tinha muito um apelo filosófico. E essa ponte ela é muito mais fácil de conectar o parnasianismo para o simbolismo do que aconteceu no Brasil. No Brasil, ele era um antirromantismo. Então, é nisso que no Brasil, parnasianos e simbolistas não vão nem se tocar. Porque, lembrando, o simbolismo ele é uma volta a algumas coisas do padrão estético romântico. Não por acaso, os simbolistas também vão ser chamados de decadentistas. Então, o que quer dizer um decadentista? O decadentista é aquele que se vale de estéticas, de valores que já estão ultrapassados. Então, acreditava-se que o romantismo já estivesse ultrapassado. O que não vai ser o caso aqui no século XIX, no século XX também. O simbolismo vai andar muito. E por que ele tem esse nome simbolismo? Porque a partir daqui você sugere, é aqui que entra a grande inovação do simbolismo. O poeta simbolista ele percebe que o mundo é permeado por uma série de razões que a gente não compreende. E o que ele vai fazer? Ele percebe que, na prática, tudo que está na realidade esconde algo. Isso muito antes da gente ter a psicanálise, que também vai acabar entrando dentro das construções do modernismo. Também vão resgatar coisas do simbolismo. Adentrar dentro é um cacófato e também um pleonasmo bastante bonito de falar. Né? Então, tudo isso está escondido, por isso que a ideia do símbolo. A gente vai discutir um pouco isso quando a gente for ler o poema do Baudelaire. E o simbolismo ele é um movimento que se espalha pela Europa, chega nos Estados Unidos, chega no Brasil também. E ele é muito influente quando a gente pensa na Bélgica, quando a gente vai na Rússia, principalmente porque a Rússia passava por um momento muito complicado da história,
ainda com os czares dominando a Rússia, e um povo muito pobre. E existia uma literatura de caráter realista que se confrontava quase o tempo todo com o simbolismo. O simbolismo também vai dar origem a muita coisa do modernismo lá. Nos Estados Unidos, você tem correntes de escritores que são mais simbólicos. A gente tem, por exemplo, o Walt Whitman, embora a poesia dele seja muito direta, sem metáforas, ela é bastante simbólica. Então ele acaba também sendo influenciado indiretamente, ou talvez, pelo simbolismo. E esse simbolismo ele não é só na poesia. É que para a gente, em português, nós só vamos ter na poesia. Em outros países você vai ter no cinema, um pouco do simbolismo posteriormente, no teatro, na prosa. Em Portugal tem um livro do S. de Queiroz, Cidade das Serras, altamente influenciada pelo simbolismo. Então, a gente aqui no Brasil, nesse momento, só ficou com a poesia. No vídeo sobre o simbolismo no Brasil, eu vou explicar isso aqui um pouquinho melhor. Então vamos lá. A gente pode chamar de primeiro autor simbolista o Edgar Allan Poe, ou pré-simbólico. Por quê? O Edgar Allan Poe, como o maior escritor americano que a gente pode elencar, ele é responsável, sobretudo, por trazer um monte de estéticas que mais para frente vão dar origem a outros movimentos, ou vão ser muito influentes em outros movimentos. Deixa eu exemplificar para vocês no caso do conto. O conto do Edgar Allan Poe, ele vai do conto de investigação, que depois vai dar origem à história de detetive lá na Inglaterra. Você tem também os textos mais melancólicos que vão chegar no ultrarromantismo, sobretudo o ultrarromantismo francês. E os poemas de Edgar Allan Poe, que é o que nos interessa aqui, são poemas extremamente simbólicos. Sobretudo, um dos mais famosos dele, O Corvo, ou The Raven, que traz toda uma simbologia, sobretudo baseada no som. Tanto que o The Raven, em inglês, ele tem uma sonoridade que não é traduzível. Mesmo que você leia versões traduzidas desse texto, não é traduzível. Então, quando a gente fala, por exemplo, do Poe ser o primeiro simbolista, na verdade é porque alguns dos textos dele deram uma influência muito grande ao simbolismo. Além disso, não só ao simbolismo, vai dar origem, vai ser influente para a literatura realista, para a literatura romântica, para a literatura modernista, tudo nos contos dele. Mas vamos pegar, por exemplo, A Queda do Solar de Usher. A casa é um símbolo do estado de decadência moral dos seus habitantes. Esse tipo de construção não é que ela nunca existiu antes. O barroco faz muito uso de simbolismo. A gente está falando de simbolismo não movimento. O próprio romantismo faz uso de muito simbolismo. Mas o movimento chamado simbolismo é aquele que a ênfase está em ocultar essas mensagens. Não é um evento que acontece por conta de uso de figura de linguagem ou alguma coisa do tipo. E na França, nós temos dois autores importantes. Eu não vou falar muito sobre eles, porque o nosso foco é o simbolismo em português, ou seja, o simbolismo em Portugal e o simbolismo no Brasil. Mas na França, a gente teve um monte de poeta simbolista. Paul Verlaine, que começou como parnasiano. Você vai ter também muito poeta que depois vai entrar no modernismo e tudo mais. Só que os dois mais importantes desse simbolismo é o Charles Baudelaire e o Arthur Rimbaud. E o que acontece aqui, o Charles Baudelaire nem dá exatamente para chamá-lo de simbolista. Pelo menos ele nunca entrou como simbolista. A questão do Baudelaire, nessa situação aqui, é que ele escreve um livro chamado As Flores do Mal, ou Les Fleurs du Mal. E este é um livro que traz elementos que depois vão ser aprimorados por outros escritores. Como Apollinaire, depois quando ele está na poesia cubista vai aprimorar ainda mais. O
Arthur Rimbaud, que é o maior escritor simbolista, escreveu apenas 2 livros e depois não escreveu mais nada, mas tudo que ele escreveu ali, bem jovem, é o melhor que você tem do simbolismo. E o Baudelaire, ele vai ser mais simbólico quando a gente entra na poesia em prosa, que é uma das especialidades também dos simbolistas. Investir mais na poesia em prosa. É um formato, poema em prosa, que existe desde o romantismo. Na verdade, existe até antes disso, mas ele se consolida como gênero dentro da literatura no romantismo. Mas, e é aí que é uma coisa super importante, ele se consolida como gênero, mas ele não é tão empregado. E o que faz um poema em prosa ser diferente de uma poesia? Uma outra aula. Vou explicar a transformação desses poemas, como ler esses poemas. Então, quando a gente fala dos autores, os autores importantes são Charles Baudelaire e Arthur Rimbaud. A gente vai ler, então, um poema chamado Correspondências, que é um poema do Baudelaire, presente no Flores do Mal. Só que antes eu preciso levantar um vocabulário básico para vocês entenderem o texto. Eu vou fazer uma leitura, uma tradução. Peguei uma tradução que eu acho entendível, não é a melhor tradução. Ele desobedece um pouquinho as rimas. E eu não vou colocar meu original em francês porque merece ter o texto em francês e tem que ficar traduzindo coisa depois. Então vamos lá. O oboé, que vai aparecer no texto, é este instrumento de sopro. Então, isso é um oboé. Um oboé tem um som que é um pouco mais suave. Ele não é que nem uma flauta. Então, embora seja um instrumento de sopro também, não é que nem uma flauta. Sândalo é um tipo de perfume muito forte tirado da casca de uma árvore. Então, isso é sândalo. Essa imagem que eu estou colocando para vocês são as lascas de sândalo. Sândalo é um perfume extremamente forte, extremamente penetrante. Lembra um pouco de. Assim, não dá para descrever. Sândalo tem um odor próprio. Mas é usado muito em perfume, em perfumaria, o sândalo. O almíscar, ele é um perfume muito mais forte do que todos os outros. E, ao mesmo tempo, um fixador de perfume. Então, quando você compra perfume, quando você compra um desodorante que é mais perfumado, normalmente o almíscar é o que deixa aquele aroma por mais tempo com a pele. O almíscar, ele também chamado de musk, ele pode ser retirado de plantas, ou ele pode ser retirado de glândulas de animais. E é um perfume, por isso que ele é muito forte, esse caráter mais animalesco. E o benjoan, ele é um tipo de material retirado de árvore também, tanto que isso aqui é um benjoan. Então, é também um perfume bastante forte, só que é um pouco mais floral, um pouco menos carregado. E aí vamos para o poema do Baudelaire. Eu vou ler por inteiro, correspondências. Depois a gente vai fazer análise estrofe por estrofe. Também para ajudar vocês a entenderem como que a gente faz uma análise de poema. Então ele vai ser assim. A natureza é um templo onde vivos pilares podem deixar ouvir confusas vozes, e estas fazem o homem passar através de florestas de símbolos que o veem com olhos familiares. Como os ecos do além confundem os rumores, na mais profunda e tenebrosa unidade, tão vasta como a noite e como a claridade, harmonizam-se os sons, o perfume e as cores. Há perfumes frescos como carnes de criança, doces como oboés, ou verdes como as campinas, e outros corrompidos, ricos e triunfantes, que possuem a efusão das coisas infinitas, o sândalo, o almíscar, o benã e o incenso, que cantam o êxtase do espírito dos sentidos. Na verdade, no original é do espírito e da mente, né? No original. Bem, então vamos começar aqui como que a gente analisa texto poético. Acho que a primeira coisa que a gente precisa tomar cuidado ao analisar texto poético é o que a gente vai dar ênfase. A gente começa por onde?
Eu falo que o mais fácil é sempre você descrever as estrofes na ordem e depois você vai desfazendo as figuras de linguagem. Primeiro que é claro que existem também níveis de análise. A gente vai propor aqui uma análise que ela é muito mais voltada para o conteúdo do que para a forma. É claro que se você consegue pegar também a parte formal, isso ajuda muito, porque mesmo o poeta mais modernista não escreve as coisas de qualquer jeito. Mas nem sempre você precisa dela para entender bem o texto. E, em segundo lugar, todo texto poético ele permite vários tipos de leitura. Claro que dentro de alguns limites, mas isso a gente vai comentar numa outra aula. Essa daqui. Então vamos lá. Ele começa assim, o eu lírico. Primeiro que aqui não é importante eu identificar o eu lírico com, por exemplo, dizer, ele é masculino, ele é feminino. Não, isso aqui não é importante nesse texto. Quando for importante, destaca. Ele diz assim: a natureza é um templo onde vivos pilares podem deixar ouvir confusas vozes. Então, assim, ele vai começar a descrever a natureza e vai utilizar uma metáfora para comparar ela com um templo. Por que ele compara com um templo? Porque o templo dá aquela ideia de algo sagrado. A natureza é um local sagrado, onde vivos pilares deixam ouvir confusas vozes. Se a natureza é um templo, quem são os pilares da natureza? Nós temos que imaginar que natureza refere-se a um meio natural, tem vários tipos. Só que essa natureza é tentada por pilares. Então, por analogia, a gente consegue entender que pilar, nesse caso aqui, são as árvores. Eu estou dizendo que a natureza ela é um templo onde as árvores são os pilares e esses pilares deixam as vozes confusas sair. Por que eu posso dizer que isso aqui são árvores? Porque depois, no verso seguinte, ele vai utilizar o termo florestas. Então, já fica um pouco mais fácil da gente associar aqui. Eu digo que a natureza é um templo onde vivos pilares podem deixar ouvir confusas vozes. Então, eu digo que a natureza é um templo, comparado com um templo, onde as árvores deixam passar, deixam ir as vozes confusas. E estas, no caso, estas vozes, olha o enjambemã aí. Você encadear um verso no outro. E estas fazem o homem passar através de florestas. Então, quer dizer, este homem vai caminhar na floresta, que é a própria natureza, por conta das vozes que ele ouve. E aí ele diz, símbolos que o veem com olhos familiares. E é aqui que a gente tem que começar a interpretar. Bom, eu sei que a imagem do poema forma, a parte imagética, é de um homem caminhando dentro da floresta, ouvindo um monte de vozes, e essa floresta ela é um lugar sagrado, é um lugar pleno. E essa floresta, ela não é uma floresta qualquer, é uma floresta feita com símbolo. Agora nós vamos começar a entrar no grande trabalho que é analisar poesias. Quando ele diz floresta de símbolos, ele também complementa dizendo o seguinte, que o vem com olhos familiares. Então, assim, o que está nessa floresta é conhecido pelo outro. Só que, ao mesmo tempo, é confuso. Consegue acompanhar isso? Deixa eu voltar aqui. Ele seguia numa floresta de símbolos na qual ele ouve vozes. Só que essas vozes, elas levam para esses símbolos e esses símbolos observam este homem que está andando. E este homem reconhece esses símbolos. São familiares. Mas ele ainda não sabe que símbolos querem dizer. Porque floresta de símbolos quer dizer que tudo que o cerca, toda a mística que o cerca, ela é uma coisa que precisa ser desvendada. Porque o homem está passando no meio desses símbolos para que ele entenda o que essas vozes dizem, ele precisa decifrá-los. Ele está dizendo. Com os ecos do além confundem os rumores na mais profunda e tenebrosa unidade. Aí vamos lembrar que está ouvindo
ecos, está ouvindo vozes muito confusas. E aí ele vai dizer que os ecos do além confundem os rumores. O rumor é aquele falatório que ele está ouvindo. A mais profunda e tenebrosa unidade. Quer dizer, tudo isso se torna uma coisa só. Então, as vozes que vêm de fora da floresta se confundem com as que vêm de dentro. Então, esses símbolos são formados por essas vozes. E ele vai dizer que tudo isso converge para uma coisa só. E aí só pode pensar, poxa, como eu vou decifrar isso aí? Estou na estrofe. Tão vasta como a noite e como a claridade harmonizam-se os sons e perfumes. E aqui que vem uma parte que é importante dessa teoria da correspondência, que explica muito sobre o simbolismo. Então ele vai colocar que isso tudo não tem fim. Assim como o dia e a noite não tem fim, e eles são equivalentes, eles são contrários e são equivalentes, eles são de fato uma coisa só porque fazem parte do mesmo dia, tanto como a noite como a claridade, harmonizam-se. Perfumes, cores. Ou seja, tudo isso vira uma coisa só. E aí ele continua. Há perfumes frescos, como carnes de crianças. E agora ele vai apelar para uma parte sensorial. Inclusive, ele vai utilizar uma figura de linguagem chamada sinestesia para poder construir essa imagem poética. Então ele começa a descrever a realidade através do cheiro. Só que ser um cheiro é um cheiro fresco. Só que a sensação de frescor, ela não é uma sensação olfativa. É uma sensação dada por um outro sentido. No caso, a sensação que você tem aqui é uma sensação de tato mais o olfato. Eles se tornam coisa só. Você consegue sentir o frescor pelo aroma. E esse frescor é um frescor jovem. Então, quer dizer, há perfume, quer dizer, essa realidade de símbolos tem aromas que são muito frescos, são muito recentes, como a carne das crianças. No caso, seria como as próprias crianças têm esse cheiro de frescor. E aí, no outro verso, ele diz: doces como os oboés. E olha que coisa interessante. O doce é uma sensação gustativa. Só que o oboé é um instrumento musical, como eu mostrei para vocês ali nos slides anteriores. Então aqui eu tenho o perfume, que é olfativo, doce, que é gustativo, e ao mesmo tempo em que ele é sonoro. Então, quer dizer, agora tudo isso está começando a se juntar. E aí ele começa a explicar que os perfumes eles começam a ficar doces ou verdes. Aí nós estamos pegando uma sensação que é uma sensação visual, umas campinas. E essa comparação é super importante, porque ele está comparando aquilo que é muito fresco com a própria infância, aquilo que é doce com a música. Então a musicalidade é uma coisa muito doce, e verde, quer dizer, uma coisa esplendorosa, uma coisa viva, que é a campina. Então ele diz que todos esses símbolos eles representam esse frescor, essa doçura, essa coisa verdejante que está tudo espalhado pela floresta de símbolos. Então os símbolos estão todos juntos, não adianta você querer separar para poder entender. E por isso que ele diz que é a correspondência. É aqui que entra uma teoria chamada teoria da correspondência. Que é uma coisa tem o seu correspondente em outro lugar e eles se equivalem em determinado lugar. Então quer dizer, o olfato passa a ser equivalente ao paladar, passa a ser equivalente à visão, passa a ser equivalente ao tato. Eles são uma coisa só. E ele termina essa estrofe dizendo assim, que outros corrompidos. Então quer dizer, esses outros perfumes, além desses que são jovens, esses que são esplendorosos, tem aqueles que estão corrompidos, aqueles que são maculados com o tempo. Mas eles são os que se sobressaem, porque são triunfantes. Então, esses perfumes nós podemos interpretar, uma possibilidade de interpretação,
e que é justamente aquilo que a gente vivencia. Porque enquanto você tem essa coisa doce, coisa fresca, essa coisa verdejante, isso é o que permeia a floresta. Mas os perfumes mais fortes são justamente aqueles que são o contrário de tudo isso. Porque eles estão corrompidos. No caso, o perfume fresco foi corrompido, o perfume doce foi corrompido, e ele se torna mais forte. O que quer dizer? Quer dizer que então há uns símbolos, ele está falando sobre a floresta de símbolos, aquele que é mais forte. E justamente o símbolo que é mais forte é aquele que é ligado a uma coisa mais oculta ainda. Então, quando ele está corrompido, quer dizer que aquilo ali não está mais integral, não é mais puro. E é o mais forte de todos. Então, enquanto você está olhando para as coisas mais simples, por isso que ele vai comparar com criança, com música, você consegue compreender fácil. Quando ele começa a ficar mais complexo, você precisa entender que ele já foi maculado. E é esse o segredo mais forte. E aí ele continua. Mas ricos e triunfantes que possuem a efusão das coisas infinitas. Então quer dizer, para entender além da realidade, entender além do mundo, porque essa corrupção, são esses perfumes ricos e triunfantes que tem que compreender isso. Lembrando que perfume ele é, mas o tem o olfato, a visão, o tato, o paladar. Então, entender além da própria realidade evoca você compreender que eles têm perfumes que estão além. Porque enquanto você pega na estrofe anterior, a comparação que ele dá são conceitos concretos. Então ele vai dizer carne de criança, oboé, campina, tudo objetivo concreto. Aí quando ele vai dizer que outros são corrompidos, mas ricos e triunfantes, estamos usando adjetivos, que são abstrações. Então os outros lidam com o campo do pensamento. Então ele não está conectado diretamente à realidade. E isso faz com que você compreenda aquilo que não tem fim. Porque a juventude tem fim, a música tem fim, Campina uma hora deixa de existir ou ela se modifica de acordo com as estações. Mas esses perfumes corrompidos não. E aí, para fazer a comparação, ele vai colocar como o sândalo, o almíscar, o benjoã e o incenso. Então, quer dizer, o sândalo, o almíscar, o benjoã, tudo perfume forte. Tudo perfume muito forte. E que ajuda também, no caso do almíscar, a fixar os outros. E o incenso é justamente aquilo que era sólido e se tornou parte de um plano imaterial. Ele está dizendo que esses perfumes são coisas que você não tem diretamente na realidade. Eles são essências as quais elas são tiradas daí e perdem esse senso de realidade. Que cantam o êxtase do espírito e do sentimento. Quer dizer, a partir do momento que você consegue compreender esses perfumes, essa coisa que não está conectada com a realidade, mas sim ligada a um plano espiritual, você vai compreender o que são os símbolos lá da floresta no começo. E assim, eu sei que é bem difícil ter um texto simbolista. E recomendo, inclusive, se você não entendeu, que você volte a minha desde o começo e reveja ou reouça. É bastante difícil. Então, o poema simbolista é basicamente isso. Então, como que eu cheguei nisso tudo? Eu tive que decifrar os símbolos. Tive que trocar os símbolos. Tive que desfazer as figuras de linguagem. E se tem um tipo de poema que exige muito do leitor, é o poema simbolista. Justamente por conta disso. E aí, eu falei sobre a sinestesia. E a sinestesia, ela surge quando a gente junta os sentidos. Então, por exemplo, você escuta com o olfato. Acontece lá, por exemplo, quando ele vai falar sobre as carnes frescas, os perfumes frescos.
É claro que aqui, eu peguei só um exemplo, mas tem mais exemplos ali no longo do texto. Há perfumes frescos como carnes de crianças, doces como o goiás, ou verdes como as campinas e outros tipos que aqui é o básico. Precisa para a gente entender qual que é a teoria da correspondência. Uma coisa corresponde à outra. E isso é o que permeia quase tudo na poesia simbolista, quando a gente analisa, mesmo que não tenha sinestesia. E para ajudar, então, eu vou falar das características no geral que o simbolismo tem. Depois, nos vídeos específicos sobre o simbolismo em Portugal, sobre o simbolismo no Brasil, eu vou deixar explicado como que isso se deu nesses lugares. Então, a primeira coisa que o simbolismo ele valoriza é a musicalidade. A gente vai ver isso melhor quando nós vemos os poemas em português, porque lembra que no parnasiano se valorizava demais a questão da forma. O parnasiano mesmo ele não valoriza tanto a musicalidade. Ele valoriza se você encaixou direitinho as sílabas tônicas. É claro que você consegue alguma musicalidade quando você obedece a uma rítmica. Mas no poema simbolista, essa rítmica não é fixa. Por isso que eu falo para vocês que uma análise estrutural dá mais trabalho, embora seja possível. Você analisar as figuras fonéticas, você analisar o ritmo do texto, isso funciona no texto simbolista. O problema é que, na realidade do texto simbolista, você não vai conseguir vislumbrar isso. Não deveria conseguir vislumbrar isso daí. O uso de muitas figuras. E é aqui que a gente começa a ter um problema. O poema simbolista, ele valoriza demais a mensagem. E para isso ele precisa esconder com figura de linguagem. Então, não é incomum você ter metáfora, você ter comparação, você ter metonímias, parte pelo todo. Isso vai lembrar para muita gente o poema barroco. O que diferencia o poema simbolista do poema barroco? É que no caso simbolista, isso é proposital. A ideia da figura de linguagem ela é mais proposital e ela tende a esconder a mensagem. Então, o uso de figura de linguagem é para esconder uma mensagem. E no caso da figura de linguagem, ela muda também uma perspectiva que a gente tem que é diferente do romantismo. O romantismo ele é muito mais egocêntrico nesse sentido do que o simbolismo. O simbolismo tende a abordar temáticas que são mais universais ou mais universalizantes, ou seja, elas podem ser faladas atemporalmente. Mas, por outro lado, a gente tem também coisas do tipo, como que eu vou saber que a floresta está sendo descrita ali no texto do Baudelaire, como a gente viu antes? Porque eu tenho que trabalhar muito com analogias. E o grande problema do simbolista é que a figura de linguagem para ele não é uma coisa fixa. Então, por exemplo, a gente quando vai estudar outros movimentos literários, há determinados clichês que funcionam. O simbolismo ele abole os clichês. O símbolo é aquilo que o escritor achar que tem que significar o símbolo. Então, isso é bastante trabalhoso. Todo poema simbolista ele é extremamente melancólico, extremamente pessimista. Por quê? Muitos escritores estão insatisfeitos com o mundo, insatisfeitos com a racionalidade, insatisfeitos com qualquer coisa que evoca a razão. E essa insatisfação faz com que você tenha esses escritores extremamente melancólicos, extremamente pessimistas com relação ao mundo. Porque eles pegam o que tem mais de pessimista no mundo, na visão de mundo, e transforma isso numa estética extremamente subjetiva. Há muitas referências ao ocultismo e à religião. Claro que não serão todos os textos, mas o que acontece? Em busca da simbologia, os escritores do simbolismo vão atrás de símbolos ligados à parte de crença. Não é incomum vocês verem referências à religião católica. Lá, por exemplo, no texto do Baudelaire, ele compara a natureza a um templo. Então, o templo ele é algo sagrado. Então, esses conceitos são dados pelo símbolo. Você tem um lado ocultista também. Quem vai abordar muito isso, do lado ocultista, são alguns brasileiros.
mais para o Nordeste, que são simbolistas e que infelizmente acabaram caindo no esquecimento. Raimundo Correia, por exemplo. E eles estão em busca de sensações, então eles se afastam do mundo. O poema do Baudelaire fala que para você poder entender, você tem que se afastar da realidade. Isso nós vamos chamar de uma questão de transcendentalidade. É um conceito oriental. A gente não vai ter isso no simbolismo brasileiro. O simbolismo brasileiro é trocado por uma outra coisa. Por quê? No caso do simbolismo brasileiro, a gente tem a nossa questão religiosa que ela é diferente. Na Europa, o cristianismo ele passa por um momento que ele é menos hegemônico. Ou se ele é menos hegemônico, não é tão menos hegemônico, ao menos as pessoas não têm aquele fervor de fé como vai existir no Brasil. Por outro lado, isso não quer dizer que isso não gere problemas. O Baudelaire escreveu Flores do Mal por causa de um poema chamado As Litânias de Satã. Ele teve livro proibido. Mas isso não quer dizer necessariamente que as pessoas são tão religiosas como eram há uns séculos antes. Então, por conta disso, se dão ao prazer ou à contemplação da ideia de afastamento do mundo como proposta, e isso vem das religiões orientais. Isso quem vai abordar muito no simbolismo é o Camilo Peçanha, que é outro vídeo. E agora, por que o simbolismo é importante? É o ponto básico da aula. Vocês têm que entender o simbolismo, tem que ler poema simbolista, porque na Europa, principalmente, ele é o precursor do modernismo. E essas estéticas do modernismo vão aparecer no Brasil no século XX, sobretudo depois da Semana de 22. O simbolismo ele é uma quebra de todos aqueles padrões do parnasianismo, do próprio realismo, que ele havia se tornado um padrão, para que você possa experimentar. Tanto que nas artes plásticas, o equivalente ao simbolismo é justamente o impressionismo, que trabalha com sugestão. É a ideia de que o poema ele não precisa necessariamente seguir a forma o tempo todo. Tanto que os simbolistas eles mudam muito a forma dele do que pode mudar. Então, é basicamente isso, classe. Eu tinha para dizer para vocês sobre simbolismo é basicamente isso. Algumas observações também que eu acho super pertinentes para este momento é que vocês tentem entender, leiam com calma os textos simbolistas, porque eles dão bastante. E a gente se vê então na próxima aula, que já ficou maior do que eu tinha planejado. Então, um grande abraço para todo mundo e tchau!